E Flávia, tudo bem? Olá, som. Testando. Vocês estão me vendo no vídeo? Eu agora conectei pelo computador, acho que está melhor. Sim, te vendo. Muito bem. Então tá, gente. Então, boa noite oficialmente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, Gustavo, também por se disponibilizar e estar com a gente. Era para a gente ter feito a loucura semana passada, que ele estava lá na Suécia, ele ia entrar à meia-noite para falar com a gente. E a gente acabou decidindo deixar para essa semana, né? Então, tem alguém novo no grupo? Quem que tá? Eu acho que Quem que falou agora há pouco? Eu, Luciana. A Luciana é nova no grupo. E a Marilyn também, né? Isso, eu não cheguei em casa ainda. Então tá bom. Não sei a Tati, eu não sei se a Tati tem visão ou se a Tati é lá. Ou se é a Tati Hash. Bom, pode ser que tenha alguém que tá ouvindo no carro, que eu faço isso quando eu tô em webinar. Meninas, pedi para vocês colocarem no mudo, e só abrir a hora que for falar, que aí não incomoda, a gente consegue ouvir bem. Então, meninas novas no grupo, bem-vindas. Antes de falar do Gustavo, acho que muito para contar o que como que a gente pensou nesse evento online, né? Bom, junto comigo tem um petit comitê, tem um grupo que tá trabalhando para me ajudar a organizar as ações, e não estou fazendo isso sozinha, a gente não vai em nenhum lugar, a gente precisa de um grupo para ajudar, então essas meninas estão super colaborando com ideias e tudo mais, juntando o que o grupo grande quer. A gente já está em 40 pessoas no grupo grande, né? Vamos ver se a gente cresce mais, então qualquer indicação que vocês tenham dentro do perfil que a gente elaborou vai ser bem bacana, né? A gente não quer perder qualidade, também não queremos super quantidade, mas acho que a gente pode crescer um pouco mais. Dentro do planejamento que a gente colocou lá em março, a gente definiu seguir com estratégias de 3 pilares, que é o social, network e conhecimento. Então, network, a gente está fazendo os encontros, que são os jantares, a gente vai ter o café colonial agora no final de julho, que são momentos realmente para a gente se conhecer, trocar figurinha, se conectar de fato, e isso facilitar as trocas do nosso grupo. A parte social, a gente deve ter um evento aí no segundo semestre, com data ainda a programar, então qualquer uma de vocês também tem interesse em ajudar, gente, vem junto, que a gente está super na correria e não está conseguindo ter a dedicação que a gente gostaria para organizar os eventos. E esse é o primeiro de conhecimento que a gente estipulou. Então, até estava vindo para casa hoje, lembrando, acho que foi a Flávia, em uma das conversas que a gente teve, que sugeriu, poxa, por que a gente não faz online, né? A gente fica tentando... Sim, porque aí eu posso participar, eu estou em Juí hoje, pensa. Ah, muito bem. Obrigada por pensar em mim. E aí eu lembro que a Flávia falou, poxa, vamos tentar fazer online também, por que não tentar, né? A gente está sempre super correndo, e fazer presencial a gente precisa achar lugar, achar patrocínio, fazer café, e aí as pessoas têm que se deslocar, e tem o filho, então, poxa, vamos tentar também dessa forma online para ver se a coisa funciona, né?
E eu acho que vai ser super legal, porque aí também a gente tem a oportunidade de ter alguém, né? O Gustavo tá super... Onde você tá hoje, Gustavo? Eu ajudei em casa, em Minas. Eu cheguei ontem de viagem. Porque ele tá sempre viajando. Então, poxa, a gente tem a oportunidade de ouvir o Gustavo, que tá super longe hoje, né? Daqui de Curitiba. Então, acho que é uma boa alternativa e vamos testar. Se depois vocês me dão um feedback para ver se foi bacana ou não, a gente vai intercalando esses encontros presenciais, online, com o objetivo realmente da gente trocar, né? Então, já entrando para apresentar o Gustavo, né? O Gustavo eu conheci no team building, quando eu estava ainda na Renault. A Bruna, que na época era minha gestora, que hoje está na Votorantim, conheci o Gustavo, convidou ele para tocar um team building com o RH, foi super bacana, e eu vim acompanhando o Gustavo desde então nas redes sociais, e aí me chamou super a atenção um dia que ele postou um livro, ele estava indo viajar para a Bélgica, né, Gu? Acho que era, você estava indo para Amsterdã, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele postou a foto de um livro. De trem. Então, você postou a foto de um livro de HR Agile, e aí eu já achei na Amazon na mesma hora no meu Kindle para ler e fui acompanhando a viagem dele. Fiquei super interessada em saber um pouco mais o que ele tinha ido fazer, né? E ele foi contando durante os dias nos stories dele, nas redes sociais, que ele foi fazer uma certificação em RH Ágil com a Pia, né? Pia, não sei como é que diz o nome dela. Pia Maria. Isso, que é a escritora do livro, né, a autora do livro. E recentemente também ele esteve lá no Spotify, lá na Suécia. São esses áudios que depois eu compartilho com você, que ele mandou num outro grupo que a gente tem de RH ágil, acho que com os clientes e futuros clientes dele. Super bacana, assim, uma experiência muito legal, adorei, eu voltei ontem para casa ouvindo tudo que ele contou, até brinquei com ele hoje mais cedo, eu falei, vamos perguntar para as meninas as expectativas que elas têm, eu falei, a minha, por exemplo, é saber como eu me reinvento no meu papel de BP, como é que eu trago para isso, aí ele brincou, ele falou, você já viu que lá no Spotify não tem mais, né, tem uma para cada 1.000 pessoas, e olha lá, elas são mal acessadas, né, porque os gestores fazem tudo, eu falei, poxa, realmente como é que a gente chega nesse nível e de fato faz o que é o nosso papel, né? Então, bom, Gu, já te apresentei, quero super te agradecer de você estar aqui com a gente. Acho que o objetivo hoje é realmente a gente trocar. Falei para o Gustavo, ele acabou acho que preparando um material, mas é muito mais um bate-papo mesmo, para ele trazer um pouco da experiência dele, do que ele viu lá fora, do que ele está vendo acontecer nas empresas e que a gente possa trocar realmente, contar, perguntar para ele o que a gente tiver de dúvida, trocar entre a gente do que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e tudo mais. E a gente vai tentar ir até mais ou menos umas 8h30, 15 para as 9, e a gente vai entre nós aqui decidindo se o papo tiver, né, super bom, a gente quiser ficar mais, aí o Gustavo, se ele pode também, tá bom? Então, com você agora, tá? Obrigada. Obrigadão. Até a curiosidade, Dani, estava, na verdade, no fim de semana, de quinta a domingo, teve um encontro, né? Foram 15 consultores do mundo inteiro, na verdade foram 17 no final, que a gente escreveu o manifesto ágil de pessoas, né? Sobre gestão de pessoas, e vai ser publicado dentro de 1 ou 2 semanas, e eu sou um dos autores desse manifesto. Né? O manifesto também que é diretrizes ágeis para dirigir pessoas, né? Tinham 14 países, né? Todos os continentes, e foi bem rico, assim. A Pia Maria que coordenou, mas foi bem intenso. Acho que você segue no Instagram, você deve ter visto lá algumas reclamações, quebra-pau. Foi legal pra caramba, porque cultura totalmente diferente. Mas vamos lá, pessoal. Boa noite, obrigadão por estar aqui. Eu tô gravando, para quem não puder estar presente, e eu mando para vocês o link depois. Eu nunca usei o Zoom, então espero que dê certo. Também para quem trabalha com um workshop tão intenso, trabalhar ao vivo online é um pouquinho diferente, mas vou tentar aqui colocar um pouco, dar o ponto, né? Eu acho que tem gente que é mais familiarizado com o ágil, tem gente que conhece pouco, então acho que vou fazer uma introdução sobre o ágil, que vale a pena colocar todo mundo na mesma pauta, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar a falar um pouco aí sobre o ágil e um pouco sobre o assunto. Tá? Ô, Dani, eu te tornei administradora porque se alguém precisar de entrar, aí você autoriza, tá? Já vi, já autorizei aqui, beleza, pode deixar. Perfeito. Né? Só para contextualizar, na verdade, acabei conhecendo a Pia Maria, essa doida sueca, e ela
tem essa certificação que chama Agile People, né? Ela está lançando agora no final do ano uma certificação nova que chama Agile Leadership, que é um novo livro, que é como a liderança tem que atuar no formato ágil. Ela vai estar no Brasil em dezembro, então a gente já está fazendo vários eventos com ela, já está programando, e aí eu queria, se vocês tiverem interesse de levá-la em Curitiba, a gente precisa organizar isso no mês de agosto já, para ter uma turma, um workshop, quem quiser levar na empresa para falar, a gente marcar isso para que em dezembro a gente possa levar ela em Curitiba, tá? Ela vai passar 3 semanas no Brasil, vai estar meio de férias e meio trabalhando. Oi? Acho super. Avisa aí quando que ela vem exatamente, a gente, se ela topar fazer alguma coisa aqui, enfim, acho que vai ser super legal. A gente consegue mais gente, o grupo está crescendo, acho que vai ser bacana. Não, perfeito. Até para dar um escopo, a gente vai fazer uma turma de certificação ágil para liderança em São Paulo, com certeza absoluta, porque eu não tenho certificação, é nova, e eu não quero que a Europa vá fazer, então para mim é mais fácil organizar em São Paulo para fazer lá. E então vai ser aberto, talvez uma ágil de RH com ela, e também ela vai em alguns clientes meus que são chave, sem citar o nome das empresas, falar com a alta liderança sobre ágil para eles, assim, como o RH tem que liderar o ágil. Então vão ser eventos de 3 horas e alguns clientes meus que eu estou fechando essa agenda, sabe? Ela está super aberta, ela vai fazer algo assim, meio trabalho, meio férias, então nós vamos poder fazer isso acontecer. E além da Pia também, existe o Urga Napelo, que eu fiz a certificação com ele, que é IA ágil para gestão, né? Não é pessoas, é gestão. Então eu acabo tendo essas 2 certificações, esses 2 modelos de atuação. Tanto pessoas como gestão. Ainda mais que no Brasil, desde o modelo Ambev, é uma tendência de gente de gestão andar muito junto, né? E o futuro ágil também, a gente de gestão está muito junto. Falando um pouco aí do ágil, na verdade, assim, tudo passa de valores ágil, né? Acho que o Scrum acaba vindo antes do ágil. Na verdade, haviam boas práticas de programação, desenvolvimento de software. E o pessoal se reuniu num resort lá em Utah para esquiar e escreveu o que seriam as melhores práticas para poder desenvolver software, né? O que fazer aqui em 91 para a gente poder desenvolver softwares melhores, né? E eles criaram aí 4 valores, né? Pessoas e interações são mais importantes que processos e ferramentas, ou seja, foca nas pessoas, não fica focando tanto em ferramenta em si. Entregar valor é mais importante que microgerenciar. Colaborar é mais importante que panela. E responder a mudança é mais importante que seguir planos, né? E aí tem uma lista de princípios, de coisas para poder fazer. E foi criada essas diretrizes, primeiramente, para desenvolvimento de software, para as empresas que queriam atuar de forma ágil, né? E tudo nasce desse princípio e desse formato. E aí há uma atualização do conceito, que na verdade chama Manifesto do Ágil Moderno, que são 4 parâmetros de que é ágil em si. Eu vou falar um pouco na prática, né? Mas assim, tornar pessoas sensacionais, entregar valor de todo momento, fazer segurança um pré-requisito, entregar e aprender rápido. O que é isso na prática, né? Essa história de tornar pessoas sensacionais é bem legal porque coloca o cliente como foco e como experiência do cliente como foco. A gente pensa no formato ágil como a gente encanta o cliente a todo momento, a gente cria experiências encantadoras, mas a gente só consegue criar experiências totalmente encantadoras para os nossos clientes se as pessoas que trabalham com a gente e estão envolvidas no processo também estão encantadas, né? Não tem como você criar algo para encantar o próximo se você não está encantado com o que você está fazendo. Então, dentro desse novo valor ágil, todo mundo ser pessoa, e aí RH é fundamental para isso, né? É garantir que todo mundo que esteja envolvido nesse processo seja uma pessoa sensacional. Essa questão de fazer segurança um pré-requisito, né? Na indústria acaba indo muito para questão da segurança, mas é mais relacionado à questão de fracasso e erro, né? Hoje eu tive uma discussão com um cliente forte sobre esse lado de cultura do erro, que eles não acham o nome tão legal. E realmente, assim, não é uma cultura do erro, é uma cultura de aprendizado, né? Onde que errar faz parte do aprendizado e a gente tem as melhores lições do que a gente quando a gente erra. Então, criar um ambiente de trabalho onde as pessoas não têm medo do fracasso, né? Porque
Não tem medo de se sentir culpado às vezes de dar errado ou não, porque faz parte do processo de aprendizado. Até no Spotify é bem interessante, porque eu vou falar do Spotify depois no final, mas assim, não existe as metas anuais do Spotify. No desdobramento anual, no planejamento, existem 10 apostas, né? Eles chamam de apostas mesmo, 10 bets, que são 10 diretrizes para o ano. E cada time tem liberdade para escolher quais apostas eles querem apostar ou não. E são apostas, ou seja, pode dar errado. E o que acontece é que são apostas tão fortes que se uma der certo, paga todas as 10 e sobra dinheiro e faz acontecer. E o conceito é assim, se a gente ficar tão focado em se essas apostas forem metas, forem combinação variável, as pessoas vão fazer tudo para poder bater a meta. E nesse do tudo, a gente não está entregando valor para o cliente, não está entregando resultado real, a gente está mascarando resultado. Então, vamos dar liberdade para as pessoas criarem, né? Então, criar essa de colaboração e de segurança é tão importante. Se alguém quiser interromper, viu, gente, interagir, perguntar, fica à vontade, tá? Porque Tá bom. o processo é novidade. E aí entra o outro conceito, né? Que é assim, experimentação, né? Fazer rápido, agir rápido, né? Aprenda rápido, entrega valor rápido. Vamos fazer testes, né? Vou falar isso com um processo de RH específico aqui. E de todo dia você está entregando para entregar valor, né? Não existe essa de mensurar o resultado das pessoas por horas que elas trabalham, né? Você mensura o resultado das pessoas pelo valor que elas entregam no dia a dia, né? Isso é uma mudança de paradigma bem forte. Então, o foco é sempre nesses 4 valores ágeis. Eu tenho uma bebê pequenininha, né? E, assim, o que é importância? O que o RH tem que entrar nessa questão da cultura? E eu vou focar bastante nessa reunião sobre isso. É, assim, é importante que cultura anda junto com a estrutura, né? Aquele velho ditado de gestão, né? Que né, a cultura, né, come todo o planejamento no café da manhã, né? É importante assim, a cultura são os valores e comportamentos que estão na empresa, né? E a estrutura são os métodos e processos. E aí, pegando alguns exemplos, a gente quer criar uma cultura, falando de ágil, de confiança das pessoas, a gente não pode ter uma estrutura de microgerência e controle. A gente quer criar uma cultura de inovação e criatividade. A gente não pode ter descrições de trabalho que limitam a função, que limitam o escopo de atuação, que limitam o que você vai fazer, sabe? Você está atrapalhando o processo criativo, né? Se você quer estar num ambiente de cooperação e colaboração, avaliação de performance que foca no desempenho individual talvez não seja o melhor caminho, né? Porque falando de colaboração e foca no desempenho individual é um pouco sem sentido. E, pô, a gente vai falar de diversidade, mas como que é o exemplo, né? Lideranças lideranças femininas, né? Grupos étnicos, raciais. É bem interessante essa questão de diversidade, né? No Spotify é bem claro comigo. Assim, hoje, o principal foco de capacitação externa de formação de liderança é sobre diversidade, principal foco do Spotify. E eles estão um treinamento que chama Unconscious Bias, não sei nem como traduz, que é tipo assim, é nosso julgamento inconsciente, de como evitar que a liderança faça um pré-julgamento sobre as pessoas, porque a frase que eu vi no Spotify foi muito forte, assim, a gente investe em diversidade não porque é o correto a se fazer, a gente investe em diversidade porque é provado que grupos com diversidade são os grupos que dão mais resultado, diversidade é resultado. Não é questão de ser politicamente correto. Isso foi muito marcante para mim, porque a consciência da liderança que diversidade dá resultado, não porque diversidade é legal, é culta, na moda, sabe? Isso é bonito pensar nesse formato, né? Ele vai perguntar. Pessoal, quem quiser interromper, entre aí, por favor. E assim, por que o RH tem que liderar isso? Porque, na verdade, os processos de RH são os processos que lideram e que são capazes de transformar a empresa, né? Qual que é o papel do RH, né? O RH é o grande guardião da cultura, né? Vocês formam lideranças, contratam gentes, né? Cuidam dos programas de carreira, desempenho, meta, contratam talentos. Então, assim, o RH é quem
é quem realmente cuida desse processo todo de cultura das empresas. Então, por isso que o RH, assim, é bem legal o conceito da PIA, assim, chegou a hora no mundo do RH sentar no banco da frente, sabe, de assumir a direção do carro, porque o ágil nasceu na área de programação e na área de software, mas não vai migrar para as outras áreas sem a ajuda do RH. O RH precisa liderar, porque precisa levar essa cultura, senão vai ficar só restringido a software. E aí, assim, outro motivo também do RH liderar o ágil que está totalmente ligado a essa questão de perfil de pessoas, né? Se lidam diretamente com pessoas, aí tem aquela teoria antiga de pessoas, perfil X e perfil Y, né? Onde aquelas pessoas do perfil X é aquelas que, cara, tô lá pelo dinheiro e tchau, e pessoas do perfil Y estão lá pelo propósito, para poder fazer acontecer, que acreditam na ideia. É muito legal, eu perguntei sobre o modelo financeiro do Spotify, eles não têm os melhores salários da Suécia e nem querem ter, mas eles criam um ambiente e condições que é tão bom que as pessoas não estão lá pelo dinheiro. Pagam bem, pagam um ótimo salário, mas eles não querem ter a ambição de ter, você vai no Vale do Silício, a Google, outras empresas têm os melhores salários. Assim. As pessoas não podem trabalhar aqui pelo salário. Eu até perguntei por que as pessoas saem, né? As pessoas saem principalmente a poder montar um negócio próprio. Achei bem legal porque a legislação trabalhista na Suécia permite que uma pessoa saia da empresa para poder montar um negócio próprio. Se em 6 meses o negócio não deu certo e essa posição dela não tiver sido ocupada, ela é recontratada pela empresa, ela tem a opção realmente de voltar legalmente na mesma função, mesmo cargo, o mesmo salário que ela estava. Então, as pessoas saem geralmente para empreender, tentar um negócio novo. Mas vamos lá, né? Se o RH quer liderar o ágil na empresa, o RH tem que fazer o ágil para ele mesmo, né? Por isso que surge essa história assim, cara, tudo bem, vocês vão liderar, mas vocês têm que ter um exemplo, né? É contraditório vocês liderarem se vocês não forem exemplo, né? E aí é importante que entender que o ágil é um modelo mental, mais que tudo é um mindset. Mas no passo a passo é importante começar pequeno, implantando pequenos processos, pequenas ferramentas, e evoluir nas práticas, entendendo os princípios aos poucos, absorvendo os valores e aí mudar o mindset, sabe? A grande beleza, igual na reunião com o Spotify, é que assim, é tão natural, sabe? Eu tive nas Atos, tive já na Google, tive em outras empresas. Quando você conversa com eles sobre a forma como eles fazem gestão, é tão natural que não tem esse negócio de prática, princípios, esse processo da ferramenta. É um modelo mental. Mas a forma de começar é, vamos pegar uma ferramenta aqui, tal, uma boa prática do ágil, vamos começar a fazer um processo nosso aqui pequeno e começar a fazer isso passo a passo, etc. Né? Outra forma também do RH de iniciar isso é importante entender essa questão de cada vez mais não ser só um time de RH, pensar em iniciativa de RH como times multifuncionais. O que é isso? Vamos pegar um projeto aqui, vamos ver outras áreas junto de um projeto de pessoas, junto do processo de RH. Não vamos focar num projeto somente RH, mas um projeto de pessoas com várias áreas diferentes colaborando com a gente. E outra coisa também que é o modelo aqui do ágil, tu coloca muito o profissional perfil T, né? Então, o profissional perfil T, acho que a grande tendência agora de mercado, o profissional perfil T é aquele que ele tem competências comportamentais, são essas horizontais, ele é muito bom numa competência em si, e ele é médio em outras competências, né? Estão fazendo essa avaliação de perfil nesse novo formato, de que está no profissional perfil T, não ter em vez de ser carreira Y, né, ele é o profissional T. Eu até posso mandar para a Dani, ela compartilha com vocês. Existem alguns artigos bem interessantes sobre esse modelo de pensar em profissional como perfil T. Tá? Isso daria um webinar de 1 hora, sabe? Só para falar de perfil T. A gente, quando você trouxe isso nos seus áudios, eu estava lembrando que quando eu estava no grupo Cantor lá em São Paulo, o pessoal da Inglaterra já trazia isso como que a gente esperava dos nossos colaboradores mesmo. A gente começou a aplicar uma série de treinamentos pensando
no T-shaped, que eles chamam, né? Que é isso. Você ser transversal, mas ser muito bom em uma coisa também, né? E é bem interessante, porque igual no Spotify, eles colocam, a gente, profissional nosso tem, a gente avalia o cara por 5 competências. E só uma é a competência dele no teclado ali, programando, ou ele no design, né? As outras competências a gente avalia sobre colaboração, sobre falar em público, sobre como ele representa o time fora daqui. Então, é bem interessante que as competências comportamentais, elas têm o mesmo peso da competência técnica, sendo que são muito mais comportamentais do que técnica, né? Um valor ágil de recrutamento, que é o exemplo que eu vou aprofundar aqui, é assim, contrate pela atitude, né? E decapacite pela parte técnica. Você trazer o cara com atitude, você consegue depois evoluir a parte técnica, né? E aí tem várias formas de trabalhar. Provavelmente você pode começar simples, usando um Scrum, um Kanban. Normalmente isso são boas práticas para poder usar. Mas eu inicio uma forma do RH começar a ser ágil, sabe? Dentro dessas de times multifuncionais, pensar, por exemplo, design thinking e design de serviço sempre teve em alta. Essa é uma atividade de design de serviço, que é mapeamento da jornada. Existe o mapeamento da jornada do cliente, né? Vamos pensar no passo a passo da jornada do cliente. Mas hoje, cada vez mais é mais forte assim, vamos mapear a jornada do colaborador? Vamos chamar o colaborador para a gente mapear o passo a passo da jornada, da carreira dele, da vida dele, da história da empresa? E, novamente, né? Co-criar, né? Não, assim, não vamos fazer esse projeto, voltando igual que está aqui atrás, né? Times multifuncionais. Não vamos fazer esse projeto somente a gente do RH. Vamos fazer um projeto envolvendo realmente o cliente, nosso profissional interno, para ele colaborar para criar um novo, para todo mundo ter um entendimento compartilhado de como é o processo, como é o processo de carreira dele, o processo de vida dele, o processo de trabalho dele. Então, essa é uma ótima prática para o RH começar a pensar em processos ágeis. Vamos convidar, né, vamos montar um time multifuncional, vamos usar, não é top management, vamos convidar o pessoal da base mesmo para poder participar e estar aqui com a gente, vamos mapear o processo deles, do ponto de vista deles, do ponto de vista nosso. A melhor ferramenta, quem quiser ler mais, chama Service Blueprint. Até fiz isso com outro cliente em dezembro do ano passado, a gente mapeou 25 processos. Assim, mas junto com ele, sabe? Vamos criar um senso comum de como a gente pode melhorar a experiência. Então, esse é um perfil ágil de atuação, né? E sempre tentando ter esse equilíbrio, assim, nesse processo. Eu gosto bem dessa imagem, que assim, o que é valor para você, né? O que é valor para o nosso cliente final, o que é valor para a empresa, né? E chegar nesse processo aí na hora de co-criar a experiência. Esse tripé aí do que é valor para todo mundo. E assim, outro perfil do ágil é trabalhar com base em evidência, assim. Não tem medo de testar e de errar. Não precisa. Algumas pessoas têm empresas menores, mas quem tem empresa maior, eu vou pegar o da Dani, então não vou te caro. Pega uma área pequena, um espaço pequeno, começa a fazer algum teste, mede a reação das pessoas, mede como vai acontecer. Vamos mudar aqui o nosso processo de recrutamento, então, para ser ágil. Vamos recrutar pegar uma área aqui, vamos envolvê-los no processo, vamos fazer um processo totalmente face-to-face, onde ajuda a recrutar a pessoa, ou vamos para o processo de avaliação e feedback agora para poder ser um novo formato. E vamos mensurar, vamos ver o que deu certo e o que deu errado. Não é mudar a empresa toda de uma vez, mas começar a fazer pequenos experimentos. Vou até ter um slide sobre isso em breve, né? E no Bosch, até falando, Gu, depois eu conto, depois no final eu vou contar um projeto que a gente está tocando lá, que é o Colab, que tem muito a ver com essa questão de co-construir, né, com os colaboradores. Mas a gente já está testando o ágil em uma das nossas áreas de negócio. Então, começamos numa das áreas de negócio, né, o RH está junto, participando, e está sendo bem bacana, assim. Então, é bem isso, a gente está testando pequeno para ver o que vai e expandindo depois para as outras áreas. Não, perfeito, excelente. E aqui, assim, é importante a gente sair desse método, né? Vamos fazer um projeto, o americano chamava de moonshot, né? Que é um tiro na lua, um projeto gigante, sabe? Onde no início a gente toma, assim, eu fiz isso por muito tempo e depois hoje eu não vou fazer isso.
eu fui de consultoria, né? Assim, pô, vamos fazer o planejamento anual de meta. Aí você vai lá no início do ano, vem aqui no gráfico das bolinhas pretas aqui no início, né? Assim, você toma todas as decisões no início para um negócio que vai durar o ano inteiro. O risco de dar errado é muito grande, dá errado e muda, e você gera aquela documentação, não dá resultado para ninguém, sabe? E você vai alcançar totalmente diferente, o plano é diferente do que as pessoas estão fazendo. E o conceito ágil não é esse. Assim, pô, vamos pensar em pequenas metas, pequenas entregas, o risco é menor, replanejamento. Né? Assim, quando você pega o conceito do Scrum, né, dos sprints, pô, vamos pensar em metas, entregas de 2 a 4 semanas, vamos pensar em metas trimestrais em vez de ter metas anuais, entregas pequenas, menores e contínuas. Porque se a gente errar, o erro foi pequeno, a gente não perdeu tudo. Se o caminho for diferente do caminho que a gente precisa seguir, a gente dá tempo de mudar a rota ainda. Então é sempre pensar em pequenas entregas, né? Não em grandes entregas, né? São pequenas melhorias, né? Você vê o gráfico aqui, né? O risco é bem menor quando esse risco é compartilhado em pequenas entregas e pequenas melhorias. Não é entregar o grande, porque toda grande entrega, na verdade, é um resultado de pequenas entregas mesmo. Isso é bem importante, né? E porque, né? Estou falando, pensando para o RH poder pensar assim, como a gente pode fazer pequenas entregas agora, desde o início, para a gente começar a evoluir nessa questão do ágil. E por que o RH deve liderar, né? Já que o RH puxa, primeiro assim, é como criar uma visão sentada no cliente. O RH que é dono desse processo de ter uma visão clara de liderança, ter propósito, ajudar a criar esses novos papéis nas empresas, né? Que hoje se fala muito de ter o Agile Coach, né? Você tem um coach, de coach no Brasil tá uma buca danada nessa palavra, mas assim, você tem o cara que é o coach ágil mesmo, o cara que é dono do método ágil nas empresas. É como garantir que as empresas, as áreas têm muito alinhamento e autonomia para poder resolver problemas, para poder ter autonomia para atuar, né? E como criar uma cultura onde as pessoas tomam decisão baseada em fatos e dados, né? Por isso que o RH precisa ajudar a liderar. No futuro, isso vai impactar diretamente na estrutura da empresa. E não tem uma estrutura que é melhor que a outra, né? Você tem aqui o modelo do Spotify, você tem o modelo Zappos, de holacracia, você tem estruturas que estão híbridas, né? Você tem vários tipos de estrutura. É importante evoluir, mas como esse formato ágil impacta diretamente na estrutura, em cargos, em atuação, o RH precisa liderar esse processo, né? Um exemplo de processos ágeis e atuação do RH no processo ágil, pô, pensa no processo da empresa. Um valor ágil é tornar as pessoas sensacionais. Então vamos lá. Vamos olhar esse processo e pensando assim, esse processo que a gente está fazendo, ele empodera ou ele controla pessoas? A gente está sendo complacente com o que está acontecendo? A gente está bloqueando as pessoas? Ou a gente está fazendo um processo para poder empoderar e tornar as pessoas sensacionais? É bem legal, né? A Pia Maria cita muito isso, que no passado, chama o efeito Douglas, né? Que os processos de RH iniciaram as empresas antigamente pensando assim, vamos pensar no Douglas, é o nome fictício, mas é o nome real que eles deram, que é o pior funcionário possível de uma empresa. Então, vamos pensar em processo que a gente bloqueia tudo para esse cara não fazer, desculpa a expressão, cagada, assim, né? E aí a gente criou um processo que controla as pessoas, mas esse cara é menos de 1%. Esse cara, na verdade, não tem que ser controlado, ele tem que ser eliminado da empresa, né? Assim, se você tem um cara sem ficar bloqueando e criando barreira para ele toda hora, cara, né? A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas querem contribuir, a maioria das pessoas querem dar resultado, né? A gente tem que olhar para o nosso processo e falar assim, cara, eu adoro essa pergunta. Nossos processos hoje empoderam ou controla, né? Nosso processo hoje está cheio de burocracia que está desperdiçando o tempo das pessoas. Vamos eliminar. A gente está aqui para entregar resultado, para poder aumentar o valor. Não é para poder ficar criando burocracia, nem ficar bloqueando as pessoas, né? Achei bem interessante, porque na Spotify, assim, é zero burocracia. É uma cultura de confiança. E nessa cultura de confiança, as pessoas não querem pisar na bola,
Assim, achei, comentou, olha só, é uma curiosidade, lá existe um programa de mentoria, tá? E aí as pessoas colocam uma plataforma tipo Google Docs, coisa mais boba do mundo, que é assim, o que elas gostariam de aprender, existe outra planilha que as pessoas têm o que elas gostariam de ensinar. Então, se eu tenho uma competência que eu sou carente, a Dani é muito boa, eu faço o match com a Dani, só informo, há um processo um pouco legal dentro da empresa que eu informo que eu estou fazendo a mentoria com a Dani, e é muito legal porque é o seguinte, essas mentorias acontecem no horário de almoço, e a empresa paga o almoço, né? Achei super legal, assim, pô, tudo bem, eu sei a Dani, vamos almoçar, desmarca os meus almoços, a gente ia em volta. Pô, olha, chega aqui, entrega o recibo e recebo a conta, nem fica justificando por que eu gastei isso com o almoço. Cada área do Spotify lá tem um armário cheio de equipamento de informática. E aí tem fone, tem computador, placa, o que for. Você vai lá e pega o que você precisa usar. Aí eu perguntei assim, mas você usa o pessoal, profissional? Eu falei, cara, o computador que eu uso em casa, tudo uma coisa só, ninguém vai roubar o Spotify, sabe? Se alguém com esse comportamento, ele vai ser excluído da empresa. Não faz sentido. A gente cria uma cultura de confiança, a gente confia nas pessoas. Né? Quando você pega a psicologia comportamental, uma das coisas que a Inglaterra fez para poder diminuir a violência no estádio foi tirar as grades, né? Que as pessoas invadiam o campo, brigavam, né? E num contrassenso total foi tirar das grades, né? E as pessoas pararam de invadir o estádio também. Sim, vamos parar de... O conceito da Inglaterra na época, assim, vamos parar de tratar as pessoas como os animais, que elas vão parar de atuar como animais, né? Se a gente parar de trabalhar as pessoas como desonestos, eu acho que no final vão virar honestos, assim. E um caso especial meu, eu fui coordenador do programa de trainee no passado e meu gestor uma vez estava desconfiado que um trainee tinha pegado uma cerveja e pediu água, nota fiscal de água mineral, sabe? Assim, ele queria que eu ligasse, era outra cidade para poder conferir. Eu falei, cara, eu era novo na empresa, até falei, cara, eu não vou fazer. Eu não vou ligar para esse bar para poder saber se ele consumiu água ou consumiu cerveja. Mas porque, cara, não faz sentido. Se você tem um cara na equipe que você desconfia que ele está consumindo, dando migué na nota fiscal com água e com cerveja, cara, manda ele embora, não gasta seu tempo ligando pro bar. Não faz sentido, né? Porque é criar uma cultura de confiança, não é criar uma cultura de controle, sabe? Isso que é a mudança, por isso que eu falo que é a mudança de mindset total, né? E a forma de vocês começarem, acho que falou do Collab aí, é isso assim, falar com vocês, é começar pequeno, não desce os goela abaixo. Faz uma área, dá tão certo que as outras áreas vão falar assim, pô, que legal vocês estão fazendo isso, eu quero fazer também, assim, eu até falo que eu sou consultor, né, tem que tomar cuidado com consultoria, que consultoria ganha dinheiro vendendo homem-hora de consultor, né, então vamos plantar o ágil na empresa X, eu vou lá e vendo 100 consultores para plantar em todo mundo, e não funciona assim. Funciona você pegar uma área pequena, muito boa, fazer essa área dar resultado, e aí as outras áreas paralelas a ela falam assim, pô, aquela área tá dando muito resultado. Eu também quero fazer o que ele está fazendo. Em vez de ser goela abaixo, as pessoas quererem fazer parte disso. Sabe? Esse é o princípio. Né? E praticar o que funciona. Alguém queria perguntar alguma coisa? Alguém abriu o áudio? Então, vamos. E sempre focar nos valores ágeis, sabe? Sempre focar em valor. Não ficar focando em processo e ferramenta. Isso é uma coisa bem interessante do Spotify, que cada time tem autonomia para poder criar seu como, né? Os princípios são únicos, os valores são únicos, mas o como é de cada um. Cada grupo tem sua maneira de atuar e tem seu motivo de atuar. E aí, pegando dentro do Agile People, né? Na verdade, assim, o conceito de Agile para RH é um conceito, normalmente, o treinamento são 2 dias, né? O livro tem 380 páginas. Vai ser traduzido em português agora, eu vou ser o tradutor do livro, então acho que em novembro a gente vai lançar o livro aqui no Brasil, em português. Eu estou pegando um tópico aqui para falar sobre ele, que é assim, como a gente fala então de ágil, então em um processo de RH, por exemplo, o recrutamento, né? É importante entender os valores que o ágil pensou para o recrutamento, né? Que é mais importante as pessoas, as interações, mais que o processo de ferramenta. A gente é tão preocupado com o processo de ferramenta, mas assim,
pô, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão se conectando. É muito mais importante contratar rápido e com qualidade do que burocracia, né? Colaborar com o cliente nessa é mais importante ficar negociando detalhezinho, é pensar assim, pô, como a gente pode negociar. E assim, responder a mudança é mais importante que seguir um plano fixo, assim, um caminho fixo. E nos princípios, eu coloquei alguns, mas assim, é pensar sempre em pessoas motivadas, né? Igual que esse terceira linha, assim, eu tô montando a apresentação mais densa, que eu mando para vocês, já dando em compartilha. Cliente interno e recrutador trabalhando junto, né? Dar suporte para criar um ambiente onde as pessoas confiem uma nas outras, né? E um ambiente que as pessoas podem trabalhar juntos, né? Informação relevante para recrutamento é olho no olho, não existe distância, é gente, é olho no olho, simplicidade, né? Ter excelência na hora de contratar, né? E os times fazerem parte do recrutamento. Esse é o processo ágil de recrutamento, né? Contando alguns cases de empresa, alguém colocou a expectativa de como é um caminho ágil. A Netflix é um bom exemplo. O conceito do Netflix é o seguinte, é uma frase, eles têm essa frase em vários pontos da empresa, é uma frase do livro do Pequeno Príncipe, e aí vai um pouco que a gente tem que agir com nossos funcionários, é assim, se você quer construir um navio, não dê ordem de como as pessoas têm que recolher madeira e dividir o trabalho. Ensine as pessoas a desejar o mar infinito, a desejar viajar mais longe, sabe? O dia que eu vi isso a primeira vez me tocou tanto, sabe? A gente tem que ensinar as pessoas a ter ambição, sabe? E querer o melhor e construir o melhor. Não tem que ficar preocupando muito no como. E assim, dentro dos mandamentos dos times ágeis da Netflix, né? Olha só, curiosidade, né? Pô, vamos criar um time onde as pessoas são curiosas, né? Onde as pessoas têm o poder de tomar a decisão, destacando os que eu mais gosto, né? Vamos criar um time de coragem, né? Onde as pessoas digam o que podem dizer, que elas tomam decisão, que não existe ego, né? A coisa mais forte na Netflix no Spotify, né? Vou falar já. É como criar uma cultura que as pessoas não têm ego, sabe? Um dos meus livros favoritos chama O Ego é Seu Inimigo. No meu Instagram, lá no Stories, tem um resumo do livro. É fantástico, né? Mas, assim, é impossível implantar uma cultura ágil onde você tem ego, sabe? E esse é um grande problema. E aí, Gustavo. falando... Oi. Oi, é Renata. Queria te fazer uma pergunta. Não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente na tua apresentação, mas você está trazendo vários exemplos de empresas com cultura estrangeira, né? Cultura sueca, enfim, Netflix também, que tem uma cultura estrangeira. Você já conseguiu ver essa metodologia em cases de sucesso em empresas com a nossa cultura, com a cultura brasileira? Então, Renata, essa foi até uma pergunta que eu fiz respondendo primeiramente, assim, não vi isso na prática aqui. Existe uma empresa que tem uma cultura disso bem forte, que é minha cliente, que é a Nubank. É um bom exemplo até para visitar e conhecer. Apesar que tem uma cultura estrangeira lá, né? Um CEO mexicano, uma cultura de startup. E eu estou para conhecer, se eu não me engano, a ArcelorMittal em Minas Gerais está implantando isso agora. E eu estou para lá conhecer em breve para visitar e entender essas boas práticas, tá? Mas assim, eu estou vendo muito discurso, mas gente fazendo acontecer isso na prática é muito difícil, tá? O Nubank faz isso muito bem, mas a conversa com outras pessoas, que eu não vou citar outras empresas aqui que não estão conseguindo, assim, a gente tenta, mas a gente não está conseguindo. Eu conversei com a pessoa que me recebeu do Spotify, ela era polaca, né? Eu perguntei sobre a implantação disso na Polônia e como seria lá na Polônia, esse exemplo. Ela me disse que a maior dificuldade é criar essa cultura de confiança, que lá as pessoas, como a Polônia teve durante a Segunda Guerra, teve a invasão dos dois lados, né, da União Soviética e do lado nazista, eles têm uma dificuldade natural de confiar uma nas outras. E essa é a grande dificuldade de você ter uma cultura dessa.
no cenário brasileiro a gente tem que pensar porque a gente não consegue confiar tanto uns nos outros, sabe? Exatamente. Mas a minha ideia é que a gente tenha um case aqui, né? Que a gente consiga lá ir com vocês, né? No futuro bem próximo, daqui a 2, 3, 4, consiga fazer um evento ágil no Brasil e que tenha exemplos que impactem forte na equipe, né? Com certeza, era só para curiosidade mesmo. Obrigada, tá? Ah, não, meu convite é exatamente esse aqui, ó. Vou começar pequeno, vou pegar uma de vocês e seria muito orgulho daqui a uns 2, 3 anos a gente ter boas práticas no Brasil, né? Mas, novamente, a grande questão, falando da cultura das pessoas, não está relacionado. Muita gente fala muita coisa brasileira, mas o profissional brasileiro é muito bom, tá? Comparando lá fora. É impressionante como o brasileiro é destaque, mas é uma cultura de confiança, tá? Até uma curiosidade, eu vou fazer a certificação no Brasil do Agile People, dia 3 e 4 de outubro em São Paulo, e vai ser eu e a diretora global da Booking, que ela atuou no Brasil 2 anos, tá? Ela fala português. E vai ser bom para poder fazer esse paralelo do mundo, assim, que ela é a gestora global de RH da Booking. Eu tô para marcar em São Paulo uma visita na Spotify São Paulo. Eu queria ter ido na Suécia primeiro para discutir os desafios do Brasil e eu acho que dentro de um mês eu vou estar preparado melhor para responder essa pergunta. Porque quer saber assim, foi aí, cara, eu fui lá na Suécia e vi como é que funciona. E no time Brasil, como é que é, né? Tem mais de 100 pessoas aqui, eu tô bastante curioso para saber deles aqui como que é. Mas eu já vi já que no modelo deles, quando eles iniciam uma operação no novo país, eles levam muita gente do país de origem para poder contaminar e contratar gente que já pensa assim também, né? A grande questão é contratar certo, não é certo no sentido de valores e estar alinhado com essa cultura. O técnico que a gente forma no meio do caminho, né? Gustavo, lá na Oi a gente tem falado muitos, né, sobre o RH ágil, enfim, tem alguns projetos que estão sendo conduzidos lá pela Matriz, no Rio, e está se tentando utilizar a metodologia, né? Então, assim, acho que quem sabe daqui a algum tempo, até eu também tenho alguma coisa bem bacana aí para te dizer se está funcionando, como é que foi a experiência que a gente teve, mas a gente tem trabalhado em alguns projetos lá, tentando se utilizar da metodologia. Perfeito. Bom, quero conhecer na Oi, né? Isso, na Oi. A Matriz lá do Rio que está coordenando alguns projetos. A gente vai participando, né, e vai fazendo as coisas de acordo com o que eles vão mandando para a gente. Porque eu acredito que alguma das PNs da Matriz, elas devem ter alguma formação, alguma coisa bem forte nesse sentido, para poder até mesmo estar dando start aí nesses projetos com a metodologia. Mas a gente está tentando trabalhar dessa forma. Não, perfeito. E é legal pensar isso em termos da Oi, porque há uma reinvenção total do modelo de negócio de telefonia celular no mundo, né? Eu tenho acompanhado aqui, a gente vê claramente a Oi, a Vivo e a Claro, né? A TIM também. E engraçado que cada uma está indo para um caminho diferente. Elas estão seguindo o mesmo caminho, né? Porque normalmente essa busca contínua, né? Eu falo assim, no bom sentido aqui, vendo de fora, tá muito uma loucura por achar alguma coisa que seja melhor do que a outra, e vai ser sempre assim, né? Entre a telefonia é sempre assim. Uma disputa muito grande, né? Acirradíssima. Mas eu tô vendo assim, a beleza é que vocês não estão competindo entre si. Eu tô vendo uma competição muito mais assim em como entregar mais valor para o cliente. Isso. E nessa de entregar mais valor para o cliente, eu tô vendo vocês irem para outros mercados que não são mercados de telefonia clássica, e isso é muito legal, porque vocês estão abrindo, na verdade, estão competindo com outras empresas, e está sendo bem mágico assim, no mercado de telefonia. Porque as empresas pequenas, elas começaram a crescer tanto nesse ramo, começaram a tomar um espaço aí que está significando bastante, né? Então, mas assim, não só por conta disso, de receita, de nada, mas de uma melhora mesmo, né? De buscar coisas novas e coisas que sejam adequadas e que funcionem bem, né, para o ramo que a gente tem, enfim, que é bem particular, né?
E assim, eu falo que não é uma questão só de receita mais, é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho Assim, que vocês estão falando, né? Eu acho que é muito isso, né? As empresas, quem não está fazendo ainda, está tentando, está assim, correndo atrás, porque tem que se reinventar, né? E tem que correr atrás, porque assim, a água está batendo na bunda, e vai vir e vai mudar. Se você não se mexer, então, eu percebo um movimento das empresas tentando, mas assim, é muito a questão do mindset, né, que você trouxe, é isso, né? Mesmo quando você fala do digital, começou a moda de que todo mundo tem que ser digital, não sei o que, o digital é mais mindset do que implantar tecnologia e tudo mais, né? Muito como as empresas pensam mesmo. E eu achei super legal falar disso, né? Como as empresas estão buscando outros mercados e tudo mais. No próprio Bote, a gente tem uma startup lá dentro e hoje a gente é uma startup financeira, né? Que hoje atende as revendedoras. A gente chama Moz Boletos, né? Moz, enfim, tem vários produtos, eu ainda estou conhecendo e entendendo, mas a gente, assim, está crescendo tanto que a gente vai ter, tipo, um Nubank lá dentro do Grupo Boticário, que é uma empresa de cosméticos. Então, olha que doido, né? E assim, sem que querer falar da questão política, opinião política da um, mas tem que observar o que está acontecendo, né? O ministro da Economia cada vez mais fala de abertura de mercado e quebra de monopólio de grandes grupos, né? Então, a gente tem que entender isso, que isso é um alerta que a gente precisa se reinventar, né? E eu acho esse caminho de startup é um bom caminho mesmo de apoiar. Voltando aqui para o grupo, alguma dúvida mais, pessoal? Posso voltar aqui? Vou voltar aqui. Voltando aqui, falando um pouquinho do modelo Spotify novamente, deixa eu compartilhar a tela. É bem interessante, né? Assim, Spotify nasceu como um modelo, como uma empresa de Scrum, né? Scrum é um método de programação. Depois tinha vários times e eles entenderam que esse negócio de seguir o padrão Scrum não funcionava, era muito conflito. Então é importante entender que ágil, né, o Agile, como as pessoas preferem dizer, é maior que Scrum, né? Assim, em vez de a gente ficar focando em prática, vamos focar nos princípios e dar liberdade para as práticas, né? Contanto que na função o cargo deixou de ter Scrum Master e tem o Agile Coach, né? E nessa estrutura também o RH deixou de ser RH e a estrutura se chama People Operations, né? O RH faz parte o RH é operação, não é uma estrutura de recurso humano, né? É muito legal entender o Spotify, né? Uma empresa de música, a gente sabe disso, é que, assim, como a gente cria um time onde a gente tem muito alinhamento e muita autonomia, né? E eu não sei quem assistiu o filme do Queen, achei fantástico o filme recentemente do Queen. O Fred Mercury conta que quando ele volta, né, ele foi pro solo, depois ele desiste da carreira solo e volta pra banda. E ele fala assim, olha, quando eu fui pra carreira solo, eu tinha o melhor guitarrista do Inglaterra, eu tinha o melhor baterista, eu tinha o melhor isso. E todos faziam exatamente o que eu pedi. E foi horrível. Essa frase do Fred Mercury marcou, foi muito ágil, assim. Que ele falou assim, cara, e aqui não, aqui vocês criticam, vocês se preocupam com o seu melhor, vocês colaboram, vocês ousam. E eu não queria as pessoas que fizessem exatamente o que eu queria. Eu queria vocês, que ousam da sua maneira. E ter ouvido isso no Spotify foi fantástico, porque justamente assim, a gente pensa a nossa empresa como uma banda de rock. A gente contrata pessoas que são membros da banda, a gente não contrata estrelas de rock. E cada pessoa, cada grupo tem autonomia para ser melhor e usar no seu instrumento. E tá todo mundo alinhado em criar uma música melhor. Olha que modelo de gestão tão simples de explicar e tão fácil, né? Nós somos uma banda onde cada grupo toca o seu instrumento e tem autonomia para aperfeiçoar e brilhar no seu instrumento, e todo mundo está alinhado sobre qual é a música. Eu achei isso... Foi o melhor modelo de gestão já explicado, assim, desdobramento de meta que eu já vi na vida, foi esse. Achei fantástico. E nessa cultura, né, de você não explicar o como, de você explicar, dar a diretriz e cada um fazer o como, eles chamam esse conceito de cross-pollination. Eu acho que em português é cross-polinização, né? Aquele modelinho da abelha ficar levando a sementinha de uma flor para outra para poder ficar disseminando
né, florir o campo. Olha, o nosso funcionário funciona como uma abelhinha. Ele está no time dele, ele fez um negócio legal, fez uma boa prática, ele vai lá e, como abelhinha, ele leva a sementinha da flor para polinizar a outra flor. E aí a gente vai ter um campo florido, natural, com várias flores, com várias flores. E é uma iniciativa, né? Uma boa prática, só uma boa prática se você levar para outra área. Até os espaços são desenhados e inspirados nesse modelo de abelha. Eu não pude bater nenhuma foto, uma pena, apesar de ter foto na internet que eu vou usar depois. Ele fala assim, olha, a cultura de ter boas práticas e pessoas estão sempre obcecadas por esse negócio de criar boa prática e disseminar, entrega muito mais valor do que uma cultura de padronização rígida. Né? É muito melhor investir numa cultura de boa prática, de cross-pollination, que eles chamam, né? Dessas abelhinhas, do que numa cultura de padronização. Né? É muito legal falar sobre erro, novamente, né? Assim, nunca ter conversa sobre quem cometeu o erro, mas assim, por que aconteceu, o que aprendemos, o que a gente vai fazer para não acontecer novamente. O foco deles é muito mais em recuperar dos erros, das coisas que dão errado, do que evitar errar. É muito mais como eles se levantam do que como errar em si. Achei isso fantástico. E achei muito legal, porque até os próximos slides, que é o modelo deles de liderança, né? O papel do líder é dizer quais problemas precisam ser resolvidos e por quê. Depois o líder sai de frente. O papel do time é colaborar para encontrar a melhor solução. O líder só fala assim, olha, problema tal, tal, tal. Eu vou mostrar um exemplo do Google, em breve, que é exatamente isso. Mostra quais são os problemas, as pessoas resolvem. Deixa o time resolver. O líder só explica o porquê. O líder foca no propósito, né? Que aí, até se eu faço parte do treinamento do Spotify, existe essa falsa dicotomia de achar que a autonomia é cada um fazer do jeito que é, né? E eles focam em 2 parâmetros, assim, pensando em equipe. Como a gente tem pessoas com muito alinhamento e com muita autonomia. Se você tem baixo alinhamento e baixa autonomia, você tem microgerenciamento. Se você tem alto alinhamento e baixa autonomia, é autoritário. Fala desse jeito e tchau. Ó, construa a ponte. Tem que atravessar o rio, construa a ponte, se vira. Né? Se você tem muita autonomia, mas não tem alinhamento, você está jogando dinheiro fora, cada um fazendo um jeito. Né? Mas o modelo deles é assim, olha, pessoal, a gente precisa cruzar o rio. Trabalha junto para descobrir o como. Colabora todo mundo para a gente cruzar o rio junto, né? Então, acho essa é uma imagem clássica do modelo do Spotify de liderança. Justamente representa esse conceito do papel do líder. É justamente dizer quais são os problemas a serem resolvidos e por quê. E aí, nesse quadrante superior, a gente trabalha, a equipe trabalha para poder encontrar junto o como. E tá super alinhado ali com a Netflix, né? Que é assim, não explico como as pessoas têm que fazer o barco. Mas as pessoas desejarem dar a volta do barco, né? Querer viajar o oceano, né? Achei esse modelo da Netflix também é lindo, é tão fácil de explicar, né? E a coisa que eu acho mais legal de todas na Spotify, eu não falei isso no áudio que eu mandei, ele tem um conceito de awesomeness, né? De sensacional, impressionante. Que todo time, todo grupo e toda pessoa tem o seu individual, que é assim, o que é o conceito de um trabalho sensacional? O que é o conceito de um time sensacional? O que é um conceito de uma empresa sensacional? Eles escrevem isso para eles mesmos, para as pessoas. Olha, ser sensacional vai ser isso, isso e isso. E eles buscam, né? Ser sensacional, ser awesome, é uma direção, não é um local que eles chegam. E eles trabalham em busca de ser awesome. Eu pude ver lá, tem lá os papeizinhos nas paredes, né? Cada time que quer ser sensacional para eles. Eu achei isso muito bonito e muito legal. Falando aí de alguns exemplos que complementam, falta mais 2 simples, depois a gente faz aberto. O Google, né, um grande exemplo, né? Todo mundo sabe do Google, daquela cultura ali do 20%, de você trabalhar em projetos que as pessoas têm liberdade para criar. E muitos projetos dão errado, igual o Google Labs, mas é interessante que esse excesso de autonomia no Google fez criar o Google Maps, o Gmail e o AdSense, que é um dos maiores receitas do Google. É interessante que quem inventou esse conceito de pay-per-click não foi o Google, foi essa empresa que chama Overture, e ela dominava o mercado de pay-per-click. O que é o pay-per-click? Quando você pesquisa no Google
e você tem a empresa pagou para patrocinar, quando você clica lá, vai alguns centavos sua empresa, né? E a Google tentou entrar nesse mercado, ela copiou o modelo, mas deu errado, não funcionava. E o CEO da Google, Larry Page, ele pegou essa imagem, ela é real, ela pegou essa imagem, que era uma pesquisa da Google, que é assim, salão de beleza em Londres, e a propaganda da Google era aluguel de motocicletas em Londres. E ele pegou um adesivo em todas as geladeiras da Google dizendo: nossas propagandas são as piores. E aí, o que acontece? Né? Um funcionário da Google que não era da área, que não tinha nada a ver com o assunto, foi lá pegar um negócio na geladeira, ele viu aquele negócio na sexta-feira, foi para casa, deitou lá, ficou pensando no assunto, trabalhou sábado e domingo por conta própria, e na segunda de manhã ele chegou o presidente da Google e falou assim: olha, resolvi o problema do AdWords, né? E o AdWords em 2014 dava uma receita de 160 milhões de dólares diários, né? Representava 90% de receita da empresa. O fundador do LinkedIn está escrevendo um livro, vai lançar por agora, ele comenta que ele entrevistou esse funcionário da Google e ele não lembra direito desse episódio, porque ele fala que foi um negócio tão natural para eles na Google ver problema e resolver, que para ele não era nada importante, assim, né? Imagina no Brasil, né, numa cultura de ego, e isso é bem natural nosso, a gente resolver um problema que traz milhões de resultados para a empresa. Os outros de empresa vão ficar falando disso, vão bater no ego, vão falar: não, eu trouxe isso para a empresa, né? Não existe isso, né? Na verdade, dentro daquela linha lá do líder só dar o problema e inspira as pessoas a resolver, exatamente isso do Google. Colou o problema na parede e falou: galera, resolve, não funciona. Transparência total, sem mimimi. O cara falou: resolveu. Para ele foi resolver um problema como qualquer outro. E isso tem que ser, né? E aí, dentro dos pontos de sucesso do Google, é muito legal os dois, né? Assim, segurança psicológica. Inclusive, como eu trabalho com treinamento, eu perguntei quais são os treinamentos que o Spotify mais investe nos seus funcionários. Eles investem muito para os funcionários de treinamento de segurança psicológica, então faz curso de teatro, curso de palhaço, para justamente quebrar essas barreiras de você não ter medo de ridículo e de se expor nas pessoas, ser vulnerável mesmo. E confiança. Toda empresa está falando disso, eu estou falando de segurança psicológica e confiança, sabe? O princípio do AGE é ter uma estrutura de confiança. Eu vou falar o último caso, eu mando para vocês o PDF, é fantástica, para quem é gamer, a referência de game, chama Valve. A Valve tem um modelo de atuação bem diferente, ela é gigante no mundo, é uma empresa mega multimilionária. Ela nasceu como uma empresa que nasceu para poder desenvolver jogos, mas hoje ela é muito mais que uma empresa de jogos. Jogos não é o mercado principal, porque seus funcionários têm liberdade para criar produtos novos, né? É uma estrutura sem gerente, é uma estrutura que tem, na verdade, líder de projeto como uma função, não é um cargo, né? Contratação é a coisa mais importante, mas o que é mais legal da Valve, vocês vão ver isso no manual de novos funcionários, é que as pessoas têm liberdade para escolher o que vão trabalhar. Então, assim, eu contratei a Dani para trabalhar aqui na Valve, eu acho que ela tem potencial, ela tem o perfil da empresa. Dani, você tem 6 meses para achar uma função. O que você vai fazer? Cara, não sei. Descobre, né? Esse é o ponto-chave da empresa, né? O clique dos 6 meses. E se acha a sua função, você vai lá e trabalha. Não tem... Sabe? Tem liberdade para criar. Vê o que as pessoas estão fazendo. Tem uma ideia, convida uma pessoa. Eu vou mandar para vocês o manual da Valve, mas eu separei algumas imagens aqui. Esse é o livro oficial de novos funcionários, tá? Tem algumas ilustrações. Assim, olha como é tosco, né? Método para mover sua mesa. Tira o computador da parede, arrasta sua mesa, liga seu computador na tomada, começa a trabalhar. Método para saber o que está acontecendo na empresa, né? Conversa com alguém numa reunião, conversa com alguém no elevador, conversa com alguém no banheiro, conversa com alguém no café. Tipo assim, precisa de ter a newsletter oficial da empresa, né? O jornalzinho. Cara, conversa com... Assim, é infantil, mas é bizarro. Para quem lê inglês somente, vê como a linguagem é clara da empresa, né? Método para trabalhar sem um chefe. Tem uma ideia brilhante,
conversa com um colega sobre a sua ideia, chama ele para trabalhar junto e entrega essa ideia. Né? Assim, é bizarro, né? Chega a ser assustador. Mas quando a gente vê o resultado da Valve também, é um resultado assustador. É a empresa de software mais inovadora do mundo. Na verdade, hoje eles não são só software, né? São software e hardware. Então, eles produzem jogos. Mas, na verdade, quase todo jogo no mundo hoje utiliza uma plataforma que eles criaram, de hardware, e utiliza uma plataforma também de comercialização que eles criaram. E tudo isso foi porque muita autonomia para as pessoas criarem. As pessoas têm muita liberdade para poder criar e entender o que os clientes estão fazendo, né? Então, eles se reinventaram o modelo de negócio dentro do seu próprio negócio. Eu vou mandar, eu mando para a Dana, ela compartilha com vocês o manual da Valve, que é um dos textos mais legais que eu já vi na vida de empresa, é o manual deles, e esses desenhos são engraçados, assim. Existe, assim, como viajar a trabalho, né? Vai lá, arruma alguém para tomar conta dos seus gatos, chega no hotel e vai curtir a piscina, sabe? Assim, é muito interessante a forma de trabalhar. Mas, assim, eu não queria tomar tanto tempo, assim, nesse primeiro momento. Eu quis trazer alguns exemplos, eu tenho mais coisas aqui, tem mais alguns slides, mais algumas frentes, mas, assim, eu queria muito mais conversar com vocês e ouvir de vocês, ouvir sobre isso que eu passei para a experiência nova. Obrigado, Dana, eu nunca tinha feito um webinar, assim, com muita gente. Mas queria mais ouvir de vocês mesmo sobre esse webinar e dúvidas, ou conversar sobre Azure, sobre Spotify, alguma outra empresa. Eu estou super aberto aí para bater papo. Não, muito, muito legal, Goa. A gente fica encantado com essas coisas, né? A gente quer implantar e, na verdade, assim, quando você foi falando, cara, tipo, a nova geração chega querendo isso, né? Então, a gente precisa realmente trazer tudo isso, esses trabalhos mais em rede, em grupo, e até para começar, acho que o objetivo, meninas, também quiserem compartilhar alguma coisa que vocês estão fazendo, por menor que seja, né? Eu acho que como que a gente troca. Eu estou encantada com o projeto que a gente está lá tocando no Boticário, chama Colab, é co.lab, né, de colaboração, Colab. A gente tá, Ernest Young está trabalhando com a gente, um processo de design thinking e tudo mais. Então, ele é um projeto para redesenhar as jornadas dos colaboradores em vários processos. Mas quem está fazendo isso são os próprios colaboradores. Nós, como RH, a gente fica assistindo, querendo botar o dedo ali, mas a gente só observa e deixa eles trabalharem. Então, durante todo o mês de junho, eles ficaram 3 dias, a gente foi para uma ONG, então durante 3 dias as pessoas se inscreveram para participar, a gente abriu para toda a organização. No fim teve muitas inscrições, a gente acabou escolhendo algumas pessoas, então tem ido, sei lá, mais ou menos 50 pessoas, não sei dizer exato o número certo. E aí a gente teve uma semana de trabalhar recrutamento, uma de carreira, performance, remuneração e educação, e gente, é um processo incrível, assim, que vai etapa por etapa, e as pessoas estão reconstruindo a jornada. Claro que tem coisas que dentro da RH a gente já está fazendo, a gente já está pensando, mas estão vindo cada ideia, assim, você fala, cara, não vamos gastar nada para fazer isso, mas é o que realmente é importante para esse cara, assim. E aí a gente dividiu, sei lá, como processo de recrutamento, a gente dividiu os grupos, esse vai olhar a liderança, esse vai olhar a fábrica, esse vai olhar a força de vendas, esse vai olhar do ponto de vista do RH. Então, a gente está brincando que eles estão sendo RH por 3 dias, né? O resultado disso tem sido, assim, maravilhoso, gente. Como envolver as pessoas, deixar elas se sentirem RH mesmo, assim, de refazer todo o processo, de trazer ideias, e a gente está chamando essa fase de ideação, né? E agora, nas próximas semanas, a gente vai ter a prototipação mesmo, para começar a fazer esse negócio rodar, e a partir de agosto, setembro, a gente já está com processos novos. Então, essa coisa também, já pegando, já estamos implantando o que dá, que a gente está trazendo ideias, e assim, eu fiquei super encantada de ter participado e vendo as pessoas como elas estavam felizes participando, né? As experiências que eu tive de quando você traz os colaboradores para perto mesmo, de cara, vem construir junto com a gente a estratégia, vem construir a nova empresa, não fica só no nível de liderança ou só o RH decidindo sozinho, né? É dividir realmente a responsabilidade e, cara, a gente vai construir coisas muito maiores do que se ficar num grupo pequeno só pensando sobre aquilo. Então, eu tô encantada com esse processo lá, acho muito legal. Quem quiser saber mais depois, assim, a gente está super aberto também para compartilhar. Super, vou querer Eu saber quero mais saber também.
Mas é Eu muito acho que legal que a empresa se dispõe, assim, a compartilhar isso, né? Porque não, né? É muito difícil, assim, geralmente fica muito restrito, né? E a gente ouve algumas coisas, né? Tipo, tem Caraca. críticas que você fala assim, cara, né? Tá criticando o RH, tá criticando a gente. Então, a gente tem ido sempre nos RHs lá nos encontros para assistir, para ver o que tá rolando e tal, mas a gente é proibido de opinar, porque a gente tá ali para ouvir, depois pegar tudo isso e ver, assim, eles já estão trazendo ideias de como implantar e tudo mais. Então, assim, eu tô achando realmente incrível, sabe? Eu acho fantástico esse tipo de iniciativa, porque eu acho que é bem isso, pensando no futuro realmente, a gente vive um cenário onde cada vez mais a gente quer que as pessoas de verdade se engajem nas coisas e que as pessoas sejam donas das coisas. Então, como que a gente vai conseguir esse engajamento se a gente realmente não envolve, não faz essa construção conjunta? Então, eu acho fantástico, acho que é uma mudança de mindset. Eu vejo hoje, não penso em nada que a gente aqui na empresa esteja com um projeto voltado para esse lado, mas casa muito com o projeto que a gente tem de mudança de cultura, de realmente mudança de mindset, pensando para o futuro, pensando em tudo que você precisa construir junto. Então, eu fico muito contente em ver esse tipo de ação vindo das nossas áreas. E tenho interesse também em saber mais, Dani. Quando eu for em Curitiba, eu vou ir com certeza visitar e querer crescer. Né? Com certeza. Tô super assim, Assim, conhecendo as coisas, mas a gente está se movimentando, né? Eu acho que tem um movimento para querer ser diferente, para querer mudar os processos, para querer ser mais ágil e tá e ganhando cada vez mais espaço como RH realmente dentro do negócio. mas olha só como o RH, você deixa de ser operacional e passa a ser estratégico, né? E esse que é o princípio do ágil do RH. O operacional tem que ser das pessoas que estão na operação e você passa a ser estratégico mesmo, liderando o processo e criando condições para o processo existir, não fazendo por eles, né? Acho excelente isso. Compartilhando com vocês, Gabriele, falando, na Volvo a gente está começando também a falar sobre metodologias ágeis, usamos já em TI e na parte de engenharia de produto, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, Gustavo, que você colocou é do PDCA, a gente usa bastante isso nos nossos projetos, a gente faz algo menor, testa, vê o impacto e aí depois expande para as outras áreas. E tem funcionado bem bacana. Inauguramos também no ano passado o Start Lab, onde a gente tem falado de indústria 4.0, conectando com metodologias ágeis. Então, temos visto assim bastante retorno e as pessoas se arriscando mesmo, né, com coisas novas, trazendo ideias que quando a gente olha no passado, pensa, meu Deus, alguém falaria sobre isso em algum momento aqui na Volvo, né? Então, assim, está sendo bem legal e estamos buscando mais opções. 2 pessoas do time vão fazer um curso na próxima semana também, sobre RH ágil. Então, assim, bem legal o que você trouxe. Assim, gostei muito mesmo. Parabéns. Que bom, Gabriel. Assim, 2 coisas. A primeira é que a Pia Maria foi quem plantou e iniciou o processo na Volvo lá na Suécia, né? Passei na porta da sede, lá em Gotemburgo. Fica lá em Gotemburgo, sede da Volvo, né? Legal. Foi ela que plantou lá. E outra é que até no livro que eu vou escrever, e a base é essa, as pessoas têm que entender que a gestão clássica aí, japonesa, então PDCA, melhoria contínua, depois a gente passou por um processo muito forte de design thinking, de lean startup, e agora o ágil, que não são coisas diferentes, né? Que é uma evolução no processo de gestão. Justamente para as pessoas não entenderem que não é mais uma coisa nova que está vindo. Não, a gente não está fazendo um negócio novo. A gente está evoluindo, é diferente, né? Não é um negócio difuso, é um negócio de evolução, né? Acho muito legal. É um caminho, né? Eu acho que esse é o ponto ali. Eu gostei muito quando você compartilhou ali a questão da cultura do awesome, né? Assim, de que realmente não é um lugar, é uma direção e a gente precisa se atentar a isso, né? E que não precisa ser realista. Também achei bem legal isso. Bacana, obrigada.
Acho que tem, é a Eliane que está falando agora. A gente tem vivenciado lá na Electrolux, a área de design tem trabalhado bem forte com metodologias ágeis, e eu acho interessante o conflito que começa a existir olhando para uma máquina que já existe em termos de desenvolvimento de produto, engenharias, todas as áreas que estão envolvidas, marketing, enfim, e eles trazendo, todo mundo olhando com uma vontade de fazer igual, de ter aquela alegria de trabalhar, das pessoas trabalharem de uma forma mais colaborativa, com pessoas de diferentes áreas, enfim, mas ao mesmo tempo dentro de uma máquina que já vem funcionando de uma forma que tem tido sucesso ao longo do tempo, mas que precisa mudar, e como que eu faço isso, enfim, como quem está fazendo já de forma inovativa, de forma inovadora, às vezes encontra alguns obstáculos e como eles precisam ter essa força para continuar fazendo esse movimento, né? Porque senão, porque eu hoje mesmo vinha conversando com uma pessoa que falava assim, às vezes eu desanimo, porque daí eu venho trazendo uma novidade, vou trazendo eu, no caso, né, a área, ou enfim, tá trazendo alguma coisa nova, e encontro esse pensamento tão antigo vindo novamente. Como é que eu faço para você? O importante é você continuar dando essas ideias, não desanime, né? Vá em frente, que a gente vai transformando aos poucos as coisas. Eliane, algumas coisas interessantes, né? Quando a gente fala de time multifuncionais, assim, vai ter sobreposição de tarefas e de funções, né? Eu perguntei isso na Spotify. Eles falaram assim, isso é muito bom, porque você tem dois pontos de vista para um problema que é importante. Então, que bom que tem sobreposição, né? É bem interessante a visão deles, né? E outra, eu perguntei para a Agile Coach do Spotify, se você fosse iniciar o processo numa empresa grande, que foi a primeira coisa que você sugerir? E ela falou, olha, treinamento para alta liderança para eles comprarem um processo. Se o pessoal não comprar o processo, a pessoa de baixo vai gerar uma ansiedade neles muito grande e vai atrapalhar, vai fazer acontecer. Então, forma a liderança para criar a condição para o pessoal poder depois fazer, sabe? Achei isso foi bem belo, assim. Vamos lá, mais alguém para a gente poder evoluir, se a gente evolui, dúvidas, pontos, boas práticas. Tão tímida. Você estava falando do curso de palhaço, né? Eu estava num treinamento semana passada e o pessoal estava falando disso. Vou até mandar depois no grupo para as meninas. Legal, né? A gente fazer umas coisas diferentes, assim, né? Uns cursos. A gente fica indo nos mesmos cursos sempre, fazer um curso de palhaço. E é um curso... Eu já vi alguns que são para você realmente atuar lá no hospital, né? Ser voluntário e tudo mais. Mas esse que também é super bacana, né? Mas você sempre leva alguma coisa para o seu dia a dia, assim, você deixar o seu eu interior e você ser mais criativo, trabalhar outras coisas, né? No conceito lá era que trabalhar a vulnerabilidade. Vocês colocaram uma situação de ridículo para quando você chegar no trabalho e se apresentar uma ideia ridícula, você não tem medo disso, sabe? Foi bem legal, Lincoln. Sim. Não, e é isso, né? Você, tipo, o que você falou, erra rápido, né? Vamos errar e, cara, e vamos lá, erra, conserta rápido, faz e testa e vamos embora, né? E eu adoro o conceito de criatividade do David Kelly, professor de Stanford, que criou o Design Thinking. É que não existe esse negócio de pessoa, não existe criatividade, na verdade existe a confiança criativa. Que as pessoas terem confiança de expor suas ideias, de colocar sua ideia em prática e errar e ser julgado e aprender com o erro, né? Que criatividade não é um processo milagroso, é um processo de autoconfiança. E eu gosto muito disso, assim, de criar um ambiente de confiança. E eu acho que esse é o desafio para todo mundo. E por isso que o RH tem que liderar isso, porque a confiança existe no RH. Gustavo, preciso dar um outro feedback. Meu marido é de TI, tá aqui escutando comigo, né? Tô em casa. E ele, nossa, ele entende mesmo, hein? Bem legal isso que ele tá falando. Então, feedback de uma pessoa que também tá super dentro aí do ágil. Bem legal. Feliz.
Eu sou engenheiro químico, na verdade, mas eu nunca atuei na área. Ah, legal. A gente tava no Manifesto Ágil lá na Europa e tinha no grupo alguns programadores justamente para poder levar a visão inicial dos programadores do Ágil, sabe? Mas que bom, mandar um abraço para ele. Pode deixar. Para a gente poder fechar, então, vou fazer uma pergunta aqui. O que vocês acharam mais marcante e mais interessante desse bate-papo, dessa apresentação? E como vocês imaginam seria um próximo passo para vocês? Que a gente consegue terminar com o que foi legal e o próximo passo e uma evolução. Vamos lá. Então, são duas perguntas. O que vocês mais gostaram desse bate-papo? E a próxima seria o que vocês imaginam como evolução, como próximo passo para vocês aí, para crescer como grupo? Oi, Gustavo, vou falar então, Flávia. Acho que o que eu mais gostei foram os benchmarks que você trouxe aí de Spotify, um pouco de Netflix. Essa empresa que eu nem conhecia, que eu não jogo videogame, né? Então talvez eu conheceria se eu jogasse, que é a Valve, achei bem interessante. Dá meu currículo para eles. Achei bem legal mesmo o modelo, deu curiosidade de conhecer mais, né? Acho que isso amplia nossa mente também no dia a dia, daquele batidão, dos to-dos que a gente tem, né? Que é sempre bom a gente sair um pouco, tirar a cabeça disso e conseguir enxergar um pouco mais além, um pouco mais amplamente. E acho que, no meu caso, o próximo passo vai ser pensar no que eu faço hoje com o meu time na Stone, que já é basicamente um jeito agile de resolver as coisas, e como é que eu consigo melhorar isso e tornar isso algo mais expansível, né? Que hoje eu vejo muita... às vezes eu me sinto uma líder um pouco desconectada de estar próximo, acompanhando muito de perto o meu time. E aí, quando eu encontro algum par meu e que ele tá naquela pegada de não, porque o fulano fez isso hoje, fez aquilo ontem e tal, eu falei, cara, eu não sei o que a pessoa fez, né? Eu tô confiando e realmente tá entregando. E aí, às vezes, eu me sinto meio, pô, será que eu tô confiando demais e não deveria estar, deveria estar controlando mais, enfim, é um conflito que eu tenho. Só que, incrivelmente, o meu time bate muita meta, né? É um time que vai muito bem, que entrega resultados e às vezes me perguntam, mas o que você tá fazendo que eles estão fazendo isso? Eu falei, cara, eles estão realmente engajados com o resultado que eles têm que atingir, não com o passo a passo que eu tô dizendo que tem que ser seguido, né? Então, acho que achei legal ter essa abordagem e ver que isso é uma tendência boa para os líderes, né? De sair desse microgerenciamento e realmente estabelecer confiança. E não é fácil confiar nas pessoas, de fato. E Não, Gustavo. Gente, é a Suzana aqui falando. Interessante que eu estava prestando atenção aqui em todo esse webinar e lembrei de uma discussão que a gente teve esse final de semana, eu, a Dani e a Gabi, aonde eu trouxe uma preocupação, né? Muitos sabem que eu estou iniciando um desafio novo numa empresa nova e eu falei para a Dani, nossa, eu estou super preocupada porque eu não tenho ninguém, não tenho ninguém me cobrando nada e na verdade estou preocupada porque eu não entreguei nada, não consegui ainda, né? Por questão de que eu venho com o desafio, iniciei com o desafio de implantar processos, metodologias e na verdade não consegui ainda chegar num resultado grande. Achei super interessante quando você falou, Gustavo, de ir aos poucos, construindo aos poucos, entregando as coisas pequenas para depois chegar num resultado e numa meta de objetivo de resultado que realmente agrega valor. Então, eu acho que isso super casou, na verdade, com o meu momento de reflexão e pensar de que maneira eu vou construir tudo isso e também de tirar um pouco essa preocupação. Até a Dani falou uma coisa que eu achei super interessante para mim. Muitas vezes é mais importante a gente se preocupar em pedir desculpa do que licença, ou simplesmente vai lá e faz. Depois, se der errado, você pede desculpa. E achei interessante que acabou batendo aí com essa nossa discussão dessa questão de, né, não tem problema em errar, não erra, vai lá, faz de novo, e é com os erros que a gente vai acertando. Então, acho que o que eu espero agora nesse momento é realmente parar, pensar e ver de que maneira que eu vou implantar esses processos com metodologias que realmente vão agregar valor
para os colaboradores, para engajar essas pessoas e a gente conseguir chegar a um resultado aí de final e que realmente vai contribuir para atingimento de metas, atingimento de objetivos da empresa. Então, foi super, super bacana e muito rico para o meu conhecimento, eu diria assim, para um pontapé inicial. Bom. Alguém mais? Pra gente fechar? Oi, Gustavo, Luciana. Então, eu vou falar um pouquinho, né, assim, eu vendo a sua apresentação, em alguns momentos, eu até me percebi fazendo algumas ações, né, e talvez até em algum momento ela não tenha sido tão eficiente, porque ela veio de uma maneira um pouco desestruturada, né. Então, quando você apresenta a metodologia, e aí faz todo sentido para mim, os passo a passos, entender, né, exatamente o que é a metodologia, porque de uma maneira ou de outra, eu acho que nós, como RH, a gente tem essa iniciativa, a gente tem procurado, né, praticar isso no nosso dia a dia, né, trazendo inovações, tentando engajar as pessoas, mas está muito mais focado em, às vezes, ações pontuais, né, e não pensando especificamente como eu posso dizer assim, a gente traz, aplica, mas às vezes não dá continuidade naquilo porque talvez o engajamento não foi suficiente, né? Isso trazendo um pouquinho para a minha realidade do dia a dia ali, né? Como eu acho que assim, para mim foi muito rico entender todo o conceito, as empresas, né, que você trouxe aí do que tem sido praticado, enfim, de que maneira eles têm feito. Eu me pergunto um pouco até, porque tem essa questão cultural, como a Renata trouxe, né, de outros países, enfim, mas e também com relação à questão dessas experiências que você viveu, que você conheceu aí, né, dessas empresas, qual é a faixa etária das pessoas? Porque em alguns momentos eu percebo que é muito mais fácil a gente trazer esse conceito quando você tem uma cultura mais jovem, né? E eles têm muito mais abertura. E aí, quando eu venho a minha empresa que atualmente eu trabalho, ela tem uma cultura alemã, né? Então, muito mais conservadora. Em alguns momentos, as propostas, elas confrontam com esse aspecto cultural, né? E sim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Então, assim, a minha expectativa de futuro é realmente conseguir ter exemplos mais práticos, talvez mais próximos, né, entre nós. Eu acho que o grupo vai nos proporcionar isso, nessas trocas, a experiência que a Dani está trazendo também do que eles estão praticando lá no Boticário, a Volvo com, né, o que está fazendo, para a gente conseguir materializar isso, né, aqui no Brasil e sermos também uma referência, né, como empresa para poder ampliar mais, né, essa atuação desse modelo. Muito bom sua colocação, Luciana. Eu acho que o legal disso, assim, igual assim, minha lente virou para ágil, para RH tem 2 meses, né? Então até faz parte do meu papel aí começar a coletar as boas práticas do Brasil. É interessante que existem os princípios ágil, igual você falou, assim, até muito que eu já vi que a gente já faz. Mas né? Quando você pega os princípios ágeis, da forma como foi criado, é uma coleção de boas práticas sobre o que dá certo. Então, é justamente assim, se a gente começar a pegar as boas práticas aqui, vai funcionar muito bem. E nasce, a gente cria essa cultura aqui no Brasil justamente com um grupo como o de vocês, né? É vocês fazerem esse papel de coordination, né? Esse papel de abelhinha levar de uma empresa para outra, né? Não tem essa cultura de esconder, né? Tem a cultura de mostrar a boa prática. E é muito bom a gente criar essa cultura. Quando você coloca das pessoas serem mais novas ou mais velhas, há uma diferença assim, de gerações. Isso é importante, tem que ser considerado. Mas acho também que um recado para as gerações mais velhas, assim. Tipo assim, eu tô olhando aqui, minha filha tá brincando com meu pai, né? Então, eu tô com 3 gerações na sala. Meu pai com 73, eu com 35 e minha filha com 2, vai fazer 2. Tá olhando que tá aqui atrás de mim. Assim, daqui a 20 anos, a Estela vai ter 22 anos.
e ela vai estar entrando no mercado de trabalho. A chance ali para o mercado de RH é muito grande, que até um pai da área que gosta, né? E eu vou ter 55. E ela vai me engolir em muitos processos, porque ela já nasceu na era digital, ela já tem outras frentes. Então, todos os dias eu tenho que pensar em me reinventar, de como eu vou poder me evoluir para não ser massacrado por essa geração muito mais eficiente em termos de tecnologia, de evolução. Quem está em empresa sabe que essa é uma dificuldade muito grande, né? Você tem um engenheiro mais velho aí de 60 anos e um trainee de 25. Às vezes o trainee, por ter habilidade com tecnologia, ele acaba sendo mais eficiente em muitas entregas. Eu acho que isso é um desafio, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu acho que é um desafio que não é só as empresas que têm que se preocupar. Eu acho que o profissional tem que criar esse senso de urgência das pessoas para elas poderem correr atrás, sabe? Porque é um caminho sem volta, né? Todo mundo quer mais eficiência, todo mundo quer mais agilidade, todo mundo quer entregar mais valor. E como a tecnologia e inovação exponencial, o abismo entre gerações é cada vez maior. Então, o abismo da geração do meu pai, dos meus irmãos mais velhos é grande, dos meus irmãos mais velhos, para mim, é grande. Para mim, para a geração anterior, é ainda maior. O da geração anterior, para esses novinhos que estão nascendo aí, é ainda maior ainda. Então, esse é o problema que a gente tem de geração hoje. A má notícia ou a boa é que ele vai ficar cada vez maior. Porque a tecnologia é exponencial e ela pensa nisso. Não tem como controlar, né, gente? É impossível, né? Um documentário chama Startup Kids. Eu vou pegar aqui, eu mando para Dani, que é todos os mega multimilionários do Vale do Silício que fizeram empresas antes dos 21 anos milionárias, tá? Acho que vale a pena assistir o documentário, porque ajuda a pensar muito como esses menininhos pensam, sabe? Eu vou pegar aqui e vou mandar. Ninguém mais. Obrigada. Gustavo, eu fiquei aqui pensando na tua primeira pergunta, o que eu mais gostei, e eu acho que tá difícil dizer, porque eu gostei de ver tudo isso. E ao mesmo tempo, eu gostei, e toda vez que a gente vê esse tipo de coisa, essas novidades, essas coisas que estão acontecendo já nas outras empresas, como a Dani falou, como a Gabi trouxe, são coisas que começam a dar a vontade da gente fazer também. Então, eu acho que é essa sensação de, opa, tem gente já fazendo, já dá para fazer alguma coisa, o que eu posso? Então, talvez na segunda pergunta, o próximo passo é pensar realmente assim, como é que eu posso suportar essas áreas que eu estou já conduzindo, que já têm uma mentalidade mais aberta para isso, que já estão se movimentando nesse sentido, em como eu posso suportar isso e como é que eu posso incentivar essas outras a olharem isso, usarem como a sementinha, né, que já está fazendo diferente, para poder aplicar para as outras áreas. Então, acho que o que eu estou levando hoje da nossa conversa aqui é isso. Obrigada, né, pelos insights aí que você trouxe para a gente. Obrigadão. Perfeito, pessoal. Obrigadão, Dani. Eu mandei todos os links já, mandei a apresentação, mandei os materiais tudo para Dani aqui no WhatsApp. Então, para não perder esse quente aí com as pessoas, eu já tá aí, a gente encaminha para vocês e vocês já evoluem. Então, até o material que eu apresentei, vocês já podem acessar já agora, imediato. Bem ágil, né? Gostei, Isso. Eu já mando. Peraí. Tem 40 pessoas, nem todo mundo tá aqui. Gente, bom, Gu, eu não falei antes porque eu queria deixar as meninas falarem, né? Eu adorei tudo, eu já ouvi todos os seus áudios, voltei de casa ontem a meia hora ouvindo. Eu vou mandar os áudios depois do Gustavo para vocês sobre o Spotify. São longos, né? Tem de 9 minutos, 8 minutos, 5 minutos, então dá para ouvir. Voltando para casa, vai ouvindo, né? Então já estava já deu vários estalos aqui, né? A gente vai tendo insights do que a gente pode fazer. Então, adorei outras coisas que você compartilhou, né? Achei super legal a ideia, assim, acho que a principal mensagem, assim, acho que a questão da confiança e simplicidade, né?
Achei o máximo os últimos quadrinhos que você mandou aí da empresa de games. Até dei um printzinho aqui que eu tô com o celular acompanhando também para poder mandar para as meninas. Cara, é isso, né? Por que a gente fica complexando e criando procedimento e criando milhões de coisas, criando processo, né? Eu estava lendo um livro também, eu adoro ler essas coisas de RH em inglês, porque no Brasil não tem muita coisa, né? Não tem livros legais sobre isso. E é um livro de... Escrever os livros legais, né? A vantagem é essa. É um livro de RH disruptivo, né? E uma das coisas que ela fala a todo momento ali é assim, gente, vamos tratar as pessoas como adultos tratando adultos, né? A gente fica criando um monte de coisa, porque a gente não confia nas pessoas, então você tem que criar regra e tal. E aí você vê empresas como essas criando... poxa, você pega lá, eu lembro que você contou mais em detalhe nos áudios, né? Você quer usar um fone de ouvido? Cara... mas você vai usar na sua casa? Cara, você vai usar na sua casa, você vai usar no trabalho, não importa, você vai usar em qualquer lugar. Pode pegar o tablet lá, pode pegar o que for. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que a gente trouxe uma ação que a gente tinha visto na empresa lá no México, que a gente ficou morrendo de medo de colocar no Brasil, que era um lugarzinho de pegar coisinhas. Como o prédio onde eu trabalhava, ele era um pouco distante de centros comerciais, tudo mais, tudo tinha que pegar carro ou então andar 15 minutos para ir no shopping. Então não tinha nada para comer. Então a gente falou, cara, vamos fazer, eu não lembro agora como é que chamava. Depois eu mando no grupo para as meninas. Mas a gente tinha um cantinho, o presidente deu R$200 pra gente, né? Era uma empresa menor. E a gente colocou tudo em todos os andares, né? R$200 para cada andar. Comidinhas, suco, chocolate, bolacha. Tipo, você quer comer durante o dia? E não tinha ninguém cuidando. Era assim, poxa, vamos confiar nas pessoas? Tá aqui. Né? Se você quiser, você tem o valor, você olha quanto custa, põe lá, se você quiser dar um pouco mais, acho que chamava caixinha solidária, não lembro, alguma coisa assim. Porque a gente doava esse investimento do presidente inicial, foi uma doação, e tudo que a gente recebia, a gente doava para alguma entidade, né, todo mês. E aí a gente ficou morrendo de medo, poxa, será que as pessoas vão roubar, né? Vão lá e não vão pegar o troco certo, e assim, super funcionou. E as pessoas, custava R$2, elas deixavam 5, porque elas sabiam que era doação e tudo mais. Então, é a questão da cultura da confiança mesmo, né? A gente precisa confiar um pouco mais nas pessoas e parar de ficar criando regra. É óbvio que vão ter exceções, mas a gente não pode prejudicar as pessoas por causa de uma minoria que às vezes pensa diferente, né? Então, acho que para mim a mensagem que ficou é do ser simples e confiança é tudo, né? Hoje eu estava falando sobre isso com a minha gestora, sobre algumas situações que aconteceram e confiança é a base de tudo mesmo. Acho que para mim, assim, o que eu levo e o que eu venho muito repensando o meu papel como BP, né? Até brinquei mais cedo contigo que você falou, BP, daqui a um tempo não vai existir mais. Muda o papel. E é isso, é como que a gente começa a trabalhar para ser cada vez mais estratégico, para ter entregas mais rápidas. A gente vive... Né, as últimas empresas que eu passei com o BP, o BP é muito, eu falei, tipo concierge, né, cai tudo aqui, tudo de RH cai na gente, né, então, claro, né, o RH, as áreas especialistas vem trabalhando para poder atender e estar mais junto com as áreas de negócio, mas cai tudo na gente e a gente acaba ficando sobrecarregada e não consegue, às vezes, focar em coisas que são importantes, porque a gente está com coisas muito pequenininhas do dia a dia que tomam tempo, né, então, eu venho lendo muito, repensando tudo que você vai falando, né? Como é que a gente começa a criar essa cultura, como é que a gente tenta adaptar os métodos ágeis, porque não é trazer o método ágil 100% para o nosso dia a dia, né? Acho que é como que a gente traz ele adaptado. Então, eu tenho feito com a minha equipe, a gente está começando, segunda a gente faz uma reunião, faz todos os acordos para a semana, na quinta a gente faz um checkpoint, tá andando, o que foi, o que funcionou, não foi, justamente para eles conseguirem, ter uma pessoa que está em São Paulo, uma pessoa que está aqui, mas são pessoas sêniores e, cara, para eles trabalharem com autonomia, a gente tem pontos de contato para se conversar e, assim, tentar pegar a ideia do teu backlog. Então, vamos planejar, vamos ter o que tem, vamos fazer rodar e ter entregas mais rápidas. A gente está combinando a cada 2 semanas a gente ter entregas combinadas para os clientes. Não é fácil, né, porque a gente acaba se embananando com outras coisas, mas como que a gente tenta pegar essas metodologias que estão por aí e tentar trazer a gestão à vista e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco disso. Então, adorei, Gu. Acho que foi ótimo e, assim, as trocas, né? Eu acho que esse é o principal, assim, tipo, cada um contar o que tá vivendo, a gente dá exemplos. E é o que eu falei, às vezes, de coisas super pequenininhas
que uma empresa está fazendo e, cara, que pode ter um impacto gigante, né? Eu sou muito a favor de, cara, vamos fazer coisas simples, que às vezes não precisa ter dinheiro para fazer coisas legais, né? Às vezes é envolver os próprios colaboradores para pensar em algo já faz toda a diferença. As coisas mais legais elas são de graças, na vida também, né? É incrível isso. Eu tenho um projeto pessoal que tá parado, que é bem rico, até convido vocês, a gente pode pensar nele no futuro. Eu chamo ele de Netflix do RH. Uhum. O que é? É um documento que eu fiz no Trello gigante, que tem boas práticas de livro, de vídeos, de exemplos. E eu acho que respondendo aquela pergunta de ter exemplos brasileiros também, se as pessoas puderem alimentar o Netflix do RH, a gente poderia criar uma grande comunidade de conteúdo de RH. Sim. Disseminar boas práticas, iterar conceitos, né? Super. Eu mando pra você depois o Trello, a gente vai ter um papo um dia sobre isso, pra ver como é que tá. Eu só parei tem uns 2 anos. Na época, eu empolguei, eu passei o fim de semana escrevendo milhão de coisa, eu mostro. E pra gente poder fechar, eu queria mostrar só um slide aqui de uma outra apresentação minha sobre inovação. Antes de mostrar isso, eu queria agradecer a todo mundo. Eu trabalho com treinamento, palestra, team building, workshops no Brasil inteiro, na verdade, Brasil, África, agora uma frente nova na Europa também. Então, estou aí fazendo. Sou apaixonado por fazer acontecer, fazer transformação em empresa. Então, a Dani vai compartilhar meus contatos aí. É só ver um merchan aí de 30 segundos. Para a gente poder fechar, eu só queria mostrar uma slide aqui que da minha palestra até de inovação. É uma frase aqui do presidente da American Express, que é assim, se a gente não for os primeiros a realmente entender nossos produtos, nossos serviços e criar os produtos e serviços que vão realmente substituir os nossos, a concorrência vai fazer pela gente, sabe? Quando eu falei ali no início da palestra que no futuro o RH, o BP vai acabar nessa função, se vocês não forem o primeiro a acabar com esse modelo de estrutura tradicional, alguma hora vão acabar por vocês, porque a tendência no mundo é essa. Então é muito melhor estar na liderança desse processo do que ser passivo, sabe? Liderar esse futuro, porque existe um novo modelo de RH, um novo modelo de pessoas. E esse modelo nem tem um nome ainda, e ele está acontecendo. Então é um convite para vocês liderarem isso. Muito bom, Gu. Foi ótimo. Muito legal. Obrigada pelo seu tempo aí, né? A gente nem esperava a apresentação, mas você montou e trouxe muito conhecimento pra gente. E obrigada, meninas, também, por terem aí, né? Todo mundo, a gente sabe da rotina doida. Olha, tem uma princesa! As amigas do papai aqui, amor, tá vendo? Que fofa! Eu até dormi, tadinha. Muito obrigada mesmo. Mostra o gatinho aqui, Larissa, o gatinho. Tem um gato aqui hoje. Aqui tem um gato, do outro lado tem um cachorro. Gatinho, filha, como é gatinho? Ó, desse lado tem um cachorrinho, ó, 2. Tem um cachorrinho, gatinho, olha o Lalau aqui, ó. Ô, gente, ia pedir uma coisa. Quem tá com vídeo, puder entrar, só pra gente dar um print aqui, registrar o momento. Se conseguir entrar, a gente já tira uma foto aqui da tela. Olha só quanta mulherada bonita. Bonita nada, tudo descabelada. Descabelada essa hora do dia. Viu, Dani? Né? Cadê? Ó, a Rê também tava com vídeo, cadê? Eu não sei se a Tati acho que tá com as crianças, né? E a Sil, não sei se consegue entrar. Não? Então, bom, vamos lá. Acho que as meninas não conseguem entrar. Vou dar o 1, 2, 3 já, deixa vocês fazem uma cara bonita aqui. Ai, meu Deus. Eu vou dar um print na tela e eu ver se ficou bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Peraí, deixa eu ver se ficou bom. O Gu deve ter tirado foto aí, né? Vou baixar a foto aqui. Acho que tá bom, gente. Acho que ficou bom, o Gu também tirou. Meu Deus, menina trabalhadeira no Anel Dente aí. Pois é, eu tô aqui, resolvi ficar aqui. Eu tô pós-academia aqui, gente. Que horror, mas tá bom. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Gustavo, obrigada, tchau. Valeu, obrigadão, Obrigada. pessoal.